Menos de 3 anos após as enchentes de 2008, Santa Catarina vive novamente esse drama. Mas apesar de o volume de água ter sido maior em 2011, as consequências foram menores. Em 2008, as cheias afetaram 1,5 milhão de pessoas e mataram 135. Neste ano, segundo dados atualizados hoje à tarde pela Defesa Civil do Estado, foram 980 mil afetados e 3 mortes confirmadas. Mas por que em 2011 as cheias causaram menos impactos negativos, apesar do volume de água ter sido maior? E o que poderia ser feito para que os efeitos de uma possível nova cheia sejam menores ainda? Pensando nisso, os pesquisadores do Centro de Ciências da Terra e do Mar da Univale criaram um projeto para reduzir os riscos em enchentes. Bem, para falar sobre esse projeto, nós recebemos no EN Entrevista de hoje o oceanógrafo do CTT-Mar da Univale, João Luiz Batista de Carvalho. Professor, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Obrigado, boa noite. Professor, me explica uma coisa primeiramente. A gente fala em cheias, enchente, aquela coisa toda, volume de chuva, um fenômeno natural, mas Itajaí está posicionada em uma área propícia a inundações, é isso? Exatamente. Nós estamos aqui, primeiro nós estamos na região do final do vale, né? Nós recebemos toda a carga que cai no vale do Itajaí. Nós temos um terreno muito plano, né? Primeiro, Santa Catarina já está num local em que tradicionalmente é comum acontecer estacionamento de frentes frias aqui em cima e ficar chovendo por vários dias seguidos. Então, tudo isso nos caracteriza como uma área bastante propícia a inundações, enchentes. E quais seriam também as consequências? Claro, se agravam por Itajaí ser o final, né, da bacia do rio Itajaí-Açu, é óbvio, né? É uma área plana, né? Quer dizer, o próprio rio Itajaí ele já demonstra isso, né? No final da sua área, do seu curso, ele começa a meandrar, né? E isso é uma característica típica disso. Bem, professor, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, então, que vocês do CTT-Mar desenvolveram aí para minimizar os impactos, né, de possíveis cheias aqui na nossa região. A ideia seria a construção de um pequeno mole no lado esquerdo, né, do rio Itajaí-Mirim. É por aí, professor? Exatamente. A ideia é muito simples. Eu acho que por ser simples, ela tem que ser estudada, na verdade. A ideia é exatamente como funciona uma pista de aceleração numa estrada. Quando você entra numa estrada, se você entrar perpendicular a ela, você tem dificuldade para entrar. Se você entra paralelo a ela, você tem tempo de acelerar e entrar junto com os outros carros. O princípio é exatamente o mesmo. Quando a gente coloca esse muro na margem esquerda, esse muro ele vai tender a seguir paralelo durante um certo comprimento, ele vai facilitar com que a água do Itajaí-Mirim entre dentro do Itajaí-Açu. Aumente a vazão. Ele não fica, em nenhum momento ele fica parado, ele vai mesmo com uma vazão não muito grande, ou com a maré agindo, ele vai sempre ter a liberdade de entrar dentro do rio Itajaí-Açu. E iria minimizar também os impactos para navegantes também, ou somente Itajaí? Ele é feito somente para Itajaí, somente porque Itajaí leva uma certa sorte nisso, entre aspas, né? Nós temos 2 enchentes acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Né? Nós temos a enchente do rio Itajaí-Mirim e a enchente do rio Itajaí-Açu. As duas não se conversam a maior parte do tempo. Nesse evento foram 2 enchentes distintas, com características diferentes. Nossa, professor, desculpe interrompê-lo, seria o Itajaí-Mirim. Na cidade, sim. Na cidade que hoje está edificada, a maior parte das casas estão na região afetadas pelo Itajaí-Mirim. Então, se o rio fica aprisionado, ele não consegue sair, não consegue extravasar, aí a cidade enche, né? Essa é a característica. A gente tinha que ter uma forma de fazer com que a água fluísse livremente a maior parte do tempo. Diversos nativos me questionaram já nas ruas da cidade, tá? Quanto está o nível do rio Itajaí-Mirim em Brusque, né? E tu fala, não, o nível está tanto, né? Mas Blumenau está mais, está 2. Não, para a gente não interessa Blumenau, interessa Brusque, é por aí mesmo. Para quê? Sim e não, quer dizer, quem mora em outros bairros mais afetados pelo rio Itajaí-Açu, lá o pessoal da Murta, o pessoal mais do norte da cidade, esses vão sofrer mais com a influência do rio Itajaí-Açu, né? Mas como é uma área ainda não tão ocupada quanto realmente o centro, a nossa área aqui próxima, eles não vão sentir tanto assim. Né? Professor, voltando aqui ao projeto, ele é economicamente viável?
Essas questões é que deveriam estar sendo respondidas agora. O que nós fizemos, nós tivemos uma ideia e nós usamos uma ferramenta, que é a modelagem matemática, a modelagem hidrodinâmica, e através de computadores nós simulamos o funcionamento dessa obra. E nós mostramos que efetivamente existe uma diminuição do nível da água quando o mole está aberto, quando ele funciona, quando ele está operando, certo? Então a gente mostrou que funciona. Agora, quanto vai custar, qual é o material que vai ser usado, as características da obra, isso é uma competência do engenheiro. Eu sou oceanógrafo, não tenho como fazer isso. Isso sim seria a competência do engenheiro. E estudos mais detalhados, como por exemplo, o que acontece quando não tem cheia? Essa é uma questão importante. Essas questões é que deveriam estar sendo estudadas agora. E ele poderia atrapalhar, de alguma forma, esse projeto, é claro, a navegação? Nesse caso, não. Quer dizer, a gente tomou o cuidado de fazer essa aceleração de forma paralela à margem para exatamente que não atrapalhasse a navegação. Mas, de qualquer forma, estudos mais aprofundados deveriam ser executados. O que nós fizemos foi, tivemos uma ideia e mostramos que funciona, só isso. E o tempo para execução desse projeto, professor? Mais ou menos existe uma estimativa? Não. Uma vez que você consiga mostrar que esse projeto funciona, é viável financeiramente e tal, a construção é o tempo de uma obra de engenharia, talvez 6 meses, 1 ano, nada mais do que isso. Professor, um rápido intervalo, tá? No próximo bloco, você descobre qual foi a contribuição da dragagem de aprofundamento do rio Itajaí-Açu para minimizar os impactos da cheia desse ano. Depois do intervalo, nós já voltamos.